Olá pessoal, tudo bem? Conforme falei no último vídeo, toda segunda-feira disponibilizarei uma correção completa de um concurso da Escola de Sargento das Armas, ESA. Então, até o final de setembro, você terá acesso a todas as provas de 2008 até 2020. Na descrição do vídeo tem um link que te levará a um arquivo com as questões que serão corrigidas agora. É só baixar e acompanhar a solução. Lá na descrição tem também como acessar uma playlist com todas as provas corrigidas. Serão dezenas de horas de resolução de questões da ESA. Tudo gratuito para você se preparar para esse concurso. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for acrescentado a essa playlist. Caso queira, você pode pausar o vídeo e trabalhar as questões que estão na lista que disponibilizei. Depois, basta acompanhar as correções passo a passo com dicas e teorias que vão te ajudar a entender como resolvê-las. Inscreva-se, clique no sininho, dê o seu like e acompanhe essa e as outras correções de provas. Nos encontramos no próximo vídeo. Acredite, você vencerá. O valor de x está o quê? 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 6 reticências vezes 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 30. Então isso aqui é uma equação exponencial, né? Porque a gente tem uma variável aqui no expoente. Mas pela propriedade lá das potências, a gente sabe que quando a gente tem produtos de mesma base, a gente pode repetir a base. Então vamos repetir o 3 e vamos somar seus expoentes. Então vamos pegar o 4 mais o 5 mais o 6, mais reticências, mais x, e isso é igual a 3 elevado a 30. Ora, como as bases são iguais, então agora a gente vai igualar os expoentes, né? Então nós temos 4 mais 5 mais 6 mais reticências mais x, isso é igual a 30. Observem que 30 é um número inteiro e ele é um número pequeno, né? 30 está logo ali. E a gente tem uma soma aqui de números que tem que dar 30, e esses números são números também inteiros, no caso, né? Então, a gente pode resolver essa questão somando, né? Número a número até chegar no 30 e ver qual vai ser o último número somado. Então, nós poderíamos fazer assim, ó, 4 mais 5 é igual a 9, 9 mais o próximo número 6 é igual a 15, 15 mais o próximo número que é 7 é 22, e agora 22 mais 8 é igual a 30. Logo, o x, que é o último número, ele vale, então, 8. E 8 a gente tem na letra C. A gente pode resolver isso aqui de uma outra maneira, né? Mas aí a gente vai ter que usar PA. Então, a gente tem aqui uma soma de 4 mais 5 mais 6 mais x, e isso é igual a 30. Ou seja, nós temos uma soma de vários números que está dando 30. E esses números, eles estão numa PA, né? 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7. Então, isso aqui é uma PA. Ora, a soma de n termos de uma PA é dada assim, né? Soma de n termos de uma PA é igual. A gente tem que pegar o primeiro, tem que pegar o último, o AN, no caso, multiplicar pela quantidade de números e dividir por 2. Bom, essa soma aqui vai dar a soma dos n termos de uma PA. Mas a soma a gente já tem, ela é 30. Então, a gente pode, então, trabalhar aqui com 30. 30 é igual... O A1 a gente tem 4. O AN é o x, é o que a gente quer descobrir. Vezes n, que a gente não tem, dividido por 2. Nós não sabemos quantos termos tem aqui, né, nessa soma. Bom, mas o x a gente pode escrever ele de uma outra maneira, né? A gente pode pensar no x como sendo igual ao A1, né, que seria o AN, é igual ao A1, mais n menos 1 vezes a razão. Ora, o x, ele pode ser escrito então como A1, que é 4, mais n menos 1, a gente não tem um n, mas a razão a gente tem, né? A razão aqui, ó, é igual a 5 menos 4, já que é uma PA, a razão é 1. Então, a gente pode colocar o número 1 aqui. Então, esse x, ele é igual a 4 mais n menos 1. Então, o x ele é igual a n mais 3. Então, a gente tem 30 vezes 2, 60, é igual a 4 mais, no lugar do x, a gente pode colocar n mais 3 vezes n. Então, 60, ele é igual, no caso aqui, a n mais 7 vezes isso. Bom, agora a gente vai cair numa equação de segundo grau.
Então a gente procura dois números, onde um é 7 unidades mais do que o outro. E esse n, pessoal, só para lembrar, ele é um número natural, tá? A gente não pode estar procurando aqui um número diferente de um natural. Então, a gente tem o produto de dois números, onde n é um número natural e n mais 7 também é natural, de tal maneira que tem que dar 60. Ora, não é tão difícil procurar produtos de dois números que vão dar 60 e dois números naturais. Por exemplo, a gente poderia pensar em 1 vezes 60 e 1 ser o n, né? E aí esse aqui ser o 60, mas não vai dar certo. Poderíamos pensar em 2 vezes 30, né? Também vai dar 60. Esse aqui ser o 2 e aqui 2 mais 7 tem que dar 30, o que não é verdade. Então a gente tem que procurar um n que somando com 7 tem que dar 60, tá? Então a gente pode pensar em produtos, né? Por exemplo, 3 vezes 20, tá? A gente pode pensar em 4 vezes 15, em 5 vezes 12, também dá 60, né? Coloca aqui no canto. 5 vezes 12 dá 60. Se a gente colocar 5 aqui agora no lugar do n, ó, 5, ó. Se eu colocar 5 aqui de novo, ó, vai dar 12, ó. Então é esse produto aqui, ó, que está dando 60. Então o nosso n aqui, ele vale 5. Ou seja, o quinto termo nessa sequência aqui é o que fecha no x. Ora, mas o x a gente tem aqui que é n mais 3. Aqui, ó. X é igual a n mais 3. Se o n é 5, então o x, que é o último termo, ele é 5 mais 3. Ora, o x, então, ele é igual a 8. E 8 é a letra C. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sem repeti-los, tá? Isso aqui é importante. Podemos escrever x números de 4 algarismos maiores que 3.200. Qual é o valor de x? Ou seja, quantos são esses números maiores que 3.200, tá? Então, ó, a gente quer formar números de 4 algarismos, vou colocar aqui 4 espaços, né? Aonde esse número ele tem que ser maior que 3.200. Bom, a gente pode fazer isso daqui montando ideia a ideia, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos a gente vai tendo certeza. Ou a gente pode resolver isso aqui de uma maneira mais rápida, tá? Eu vou resolver das duas formas. Vamos pensar assim. Como esse número aqui tem 4 algarismos, não pode repetir, e ele tem que ser maior que 3.200, se a gente colocar o número 3 aqui, ó, o próximo algarismo não pode ser o número 1, porque se fosse o número 1, o resultado aqui seria menor que 3.200. Se a gente colocar aqui o número 2, qualquer outro número que apareça aqui é maior que 3.200. Então a gente pode ter 3 e 2 e quaisquer números caindo aqui. Quaisquer números dos que faltam, né? Quais faltam, né? Já que a gente usou o 3 e o 2 e não pode repetir, então nessas duas casinhas aqui podem aparecer o 1, ou o 4, ou o 5, ou o 6. Ora, na primeira casinha então aqui, nós temos 4 possibilidades. Depois que cair um número aqui, um desses 4, nessa casinha aqui nós temos 3 possibilidades. Então, se começar com 3 e com 2, nós temos 4 vezes 3, 12 números aqui, tá? Vou colocar assim, 12 números. Bom, agora vamos analisar quando aquele 2, ele muda para outro número, né? Então, a gente tem aqui o 3 travado. Não posso colocar o 3, porque não pode repetir, mas posso colocar o 4. Bom, se a gente colocar o 4 aqui, nessas duas casinhas nós podemos ter o 1, o 2, o 3 e o 4 não, o 5 e o 6. Ora, de novo nós temos 4 possibilidades para a primeira casinha e 3 para a segunda casinha. No total aqui nós vamos ter de novo 12 números. Agora, se a gente coloca o 3 e o 5, trava o 3 aqui e trava o 5 aqui, de novo a gente tem, entrando nessas duas casinhas, o número 1, o número 2, o número 4 agora e o número 6. Aqui então de novo 4 e 3 e o produto desses dois números vão dar 12. 12 números aqui. E por último, né, nesse caso aqui analisando o 3 na frente, a gente pode ter o 3 e o 6. Ora, se o 6 cair ali, é maior que 3.200. E nós vamos ter aqui, brigando por essas duas casinhas, o 1, o 2, o 4 e o 5. De novo, nós temos 4 brigando aqui e 3 brigando aqui.
nós temos 12 números aqui. Ora, começando com 3, então, nós temos 12 mais 12 mais 12, nós temos 48 números. Porém, nós temos uma outra situação. Nós podemos começar aqui na frente com 4, que vai ser maior do que 3. Podemos começar com 5, que vai ser maior do que 3. E podemos começar com 6. Logo, essa primeira casinha, ela pode ser ocupada pelo 4, pelo 5 e pelo 6. Logo, ela tem 3 possibilidades. Qualquer um dos 3 que cai aqui vai gerar um número maior que 3.200. As outras casinhas, então, vão ser disputadas pelos demais números. Quais são os demais números? São o 1, que ainda não está aqui, o 2, o 3 e um desses dois aqui, ó, ou 5 ou 6, ou 4 ou 6, depende de quem vai parar aqui na frente. Então, aqui nós vamos ter mais 2 números. Mais 2 números. E eles vão sair daqui, né? Então, nessa casinha aqui nós temos 5 números brigando por ela. Aqui nós temos 4 e aqui nós temos 3. Fazendo um produto disso aqui, nós vamos ter 20 vezes 9, nós vamos ter aqui 180 números. Ora, o total, então, que a gente procura, ele é dado por 180 mais 48. 180 mais 48 vai dar 228. E 228 a gente encontra na letra A. Então, são essas as possibilidades que nós temos de montar números de 4 algarismos, utilizando esses algarismos de tal maneira que eles sejam distintos, né? E maiores que 3.200. Nós temos, então, 228 possibilidades. Uma outra maneira de resolver essa questão é assim. Nós temos, então, que construir números de 4 algarismos maiores que 3.200. E aí a gente pensa assim, se o 3 entrar aqui, quais números podem entrar na outra casinha de tal maneira que a gente sempre vai ter um número maior que 3.200? Olha, nessa casinha aqui pode entrar o 2, o 4, porque o 3 não pode repetir, né? O 5 e o 6. Ora, então nós temos 4 possibilidades aqui. Depois que um desses números ocupa essa casinha, todos os números brigam pelas outras 2 casinhas. E quais são esses outros números? Ora, o 1, né, que ainda não entrou aqui na frente, 3 que vão sair daqui e vão vir para cá, mais 3 números que vão sair desse conjunto aqui. Então, 3 mais 1, 4. Então, aqui nós temos 4 possibilidades e aqui 3. Multiplicando isso, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, nós vamos ter 48 números que começam por 3 e ainda são maiores que 3.200. Bom, porém, a gente tem ainda mais uma possibilidade aqui, que é os números que podem entrar aqui, que são maiores do que 3. No caso, o 4, o 5 e o 6. Então, nós temos 3 possibilidades. E aí, esses espaços aqui serão ocupados pelos demais números. O 1, o 2, o 3, né? E 2 números que vão sair daqui. Mais 2 números. Que eles vão sair daqui. Então, nós temos 5 brigando por essa casinha, 4 por essa e 3 por essa. Num total de 5 vezes 4, 20. 20 vezes 9, 180 números aqui. Ora, somando esses dois, nós vamos encontrar 228 possibilidades, que foi o que a gente achou na ideia anterior. Quantos múltiplos de 9 ou, olha só, ou 15 há entre 100 e 1000? Então, quantos múltiplos de 9 ou 15? Então, é uma união isso, né? 9 ou 15. A gente pensa assim, bom, eu tenho que descobrir quantos elementos tem na união de 2 conjuntos. Tá? A gente tem que pensar desse jeito. Então, eu tenho que ver quantos elementos tem num conjunto, somar com o número de elementos que tem em outro conjunto e tirar o número de elementos que possa haver na interseção dos dois. Tá? Então, essa parte aqui do tirar ela é importante porque existem múltiplos de 9 que também são de 15. Por exemplo, 90. 90 ele é um múltiplo de 9 e ele é um múltiplo de 15, porque 90 dividido por 15 dá 6 e 90 dividido por 9 dá 10. Então,
tem que tirar os elementos que são comuns. Senão eles acabam entrando nessa quantidade aqui, ó, número de elementos de A, e também entrando no número de elementos de B. E aí vai ter elementos repetidos. No final a gente precisa tirar uma quantidade desses elementos repetidos, tá? Sabendo que a gente tem que calcular o número de elementos do conjunto A, vamos chamar de A o conjunto dos múltiplos de 9 que estão entre 100 e 1000. Então, vamos lá. O primeiro múltiplo de 9, antes de 100, 99, né? Mais 9, 108. O primeiro múltiplo de 9 aqui, então, é 108. Depois a gente vai ter o 117. Depois a gente vai ter o último aqui, antes de 1000, vai ser o 999, né? Esse é o último múltiplo de 9. Então, esse aqui é o A1 e esse aqui seria o AN. Usando o conceito de PA, né? Progressão aritmética, a gente sabe que um elemento AN, ele é igual a um elemento A1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa fórmula aqui é a fórmula do termo geral da PA. O AN é 999, então a gente pode colocar aqui, ó, 999. Isso aqui vai ser igual ao A1, que é 108, mais N menos 1 vezes a razão, que é 9, né? Então, dividindo tudo isso aqui por 9, a gente vai ter 111 aqui. Por 9 aqui vai dar 1, vai sobrar 1, 18 vai dar 2, mais por 9 aqui vai dar N menos 1. Então, agora a gente vai ter 111 é igual a N, 12 menos 1, mais 11. Tira 11 dos dois lados e a gente vai ter que vai dar N igual a 100. Ora, quantos múltiplos de 9 a gente tem, então? Nós temos 100 múltiplos de 9 entre 100 e 1000. Ora, então a gente tem aqui, ó, número de elementos de A é igual a 100. Agora vamos calcular o conjunto B. O conjunto B, ele é o conjunto dos múltiplos de 15. Esses múltiplos de 15 são, a partir do 100, o primeiro, 90 é um múltiplo de 15, mas está antes de 100, mais 15, 105. O 105 é um múltiplo de 15, então o 120 é outro, né? É só somar 15 aqui. E o último seria o 990. Esse seria o último múltiplo de 15 antes de 1000, 990, tá? Bom, da mesma maneira, a gente pode usar a fórmula do termo geral da PA para descobrir quantos termos tem aqui dentro, ou seja, dentro desse conjunto aqui, que é o conjunto B. Quantos elementos tem em B? Então, de novo, a gente vai pegar o AN, que é 990, tá? Vamos direto agora, é igual a 1, que é 105, mais N menos 1, que a gente não sabe quantos tem, vezes a razão, que agora é 15. Vamos dividir todo mundo pelo 15. 99 dividido por 15 vai dar 6, vai sobrar 9. 90 dividido por 15 vai dar 66. 105 por 15 vai dar 7, mais N menos 1 vezes 15 vai dar N menos 1. Então, aqui nós temos 66 é igual a N mais 6. Tira 6 dos dois lados, a gente vai ter 60 é igual a N. Então, nós temos 60 números aqui dentro. Então, a quantidade de elementos que tem em B é igual a 60. Agora, vamos verificar quantos elementos tem dentro da interseção de A e B. Ora, o conjunto formado pela interseção dos múltiplos de 9 e dos múltiplos de 15, a gente calcula o MMC entre eles, né? 9 e 15 a gente divide aqui por 3, dá 3 e dá 5. A gente divide de novo por 3, dá 1 e dá 5. E por 5, dá 1 e dá 1. Então, 9 vezes 5, 45. São os múltiplos de 45 que vão aqui dentro. O primeiro múltiplo de 45 depois de 100 vai ser 90 mais 45, 135. Esse é o primeiro múltiplo de 45 depois de 100. Aí é só somar 45 aqui, vai dar 180. E o último múltiplo de 45 antes de 1000 é 990. Bom, quantos elementos tem aqui dentro? Da mesma maneira, nós vamos usar o termo geral da PA. Nós vamos pegar 990, que é o último termo, igualar a 135, que é o primeiro, mais a quantidade N menos 1, vezes a razão 45. Vamos dividir todo mundo por 45, aqui vai dar 2, vai sobrar 90, vai dar 2, 22. 135 por 45 vai dar 3, mais N menos 1. Bom, N menos 1 aqui, né, mais 3 vai dar N mais 2. Então, aqui a gente vai ter 22 é igual a N mais 2. Tirando 2 dos dois lados, nós vamos ter N igual a 20.
Então, nós temos 20 elementos aqui que são comuns, tá? Que vão estar, então, na interseção. Então, o número de elementos da interseção AB é igual a 20. Bom, então vamos lá. A gente tem 100 no A, 60 no B e tem 20 aqui, então, na interseção. Utilizando essa expressão aqui, ó, que é uma expressão de conjunto, né? O número de elementos de A união B, a gente vai ter o seguinte. A união B é igual. Quantos elementos a gente tem no A? 100. Quantos elementos a gente tem no B? 60. Quantos elementos a gente tem na interseção? 20. Tem que tirar os 20, tá? Então, o número de elementos da união é igual a 160 menos 20, 140. Nós temos 140 elementos que são múltiplos de 9 ou de 15. E isso está na letra D, né? A pirâmide de Quéops, em Gizé, no Egito, tem aproximadamente 90 raios de 2 metros de altura, tá? Então, a gente tem uma pirâmide com 90 raios de 2 metros de altura. Possui uma base quadrada e suas faces laterais são triângulos equiláteros, tá? Eu vou guardar tudo isso. Nessas condições, podemos afirmar que, em metros, cada uma de suas arestas mede quanto? Então, ele quer saber o tamanho da aresta. Para isso, vamos visualizar uma pirâmide, tá? Na hora da prova, tenta desenhar uma pirâmide para que você possa ali entender um pouco melhor. Essa é uma pirâmide de base quadrada. A gente sabe que aqui embaixo, essa aresta, ela mede A. Essa outra aresta também mede A, porque é um quadrado, tá? A gente sabe também que aqui vale 90 graus. E todos os ângulos aqui do quadrado são de 90 graus, tá? Essa altura aqui, ele deu o tamanho dela, né? Essa altura aqui, ó. Ele disse que é 90 raiz de 2 metros de altura, tá? E aí, ele quer saber qual é o tamanho da aresta A. Mas ele diz também que a face lateral, que é essa daqui, é um triângulo equilátero, né? Se é um triângulo equilátero, a gente sabe que aqui também é A, e aqui também é A. Logo, todas as arestas dessa pirâmide são arestas A, que a gente quer descobrir o tamanho dela, né? Eu vou aqui mostrar um outro desenho para a gente pensar melhor. Aqui a gente tem, de novo, a mesma pirâmide. A gente sabe que aqui é A. A gente sabe também que aqui é A. Aqui é A. A gente sabe que essa altura aqui é 90 raiz de 2. E aqui é o centro, ó, é o centro do quadrado aqui, ó. E a gente puxou essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é metade da diagonal do quadrado. Ora, essa linha que a gente está vendo aqui é a metade da diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado, ela é dada, essa diagonal que eu estou chamando de D, ela é dada pelo lado do quadrado raiz de 2. Então, isso daqui é igual a metade de A raiz de 2. Ora, como a gente não tem o A, e a gente está querendo saber quem é ele, a gente já sabe que isso aqui é metade de A raiz de 2. Essa aresta que está aqui, ó, que eu estou marcando agora, ela também vale A. Então, a gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo. E a gente pode, então, usar Pitágoras para resolver isso aqui. Porque A ao quadrado, vamos colocar bem aqui, ó, A ao quadrado é igual a metade de A raiz de 2 também ao quadrado, mais 90 raiz de 2 ao quadrado, porque são catetos, né? Então, a gente tem A ao quadrado é igual metade de A raiz de 2 ao quadrado mais 90 raiz de 2. Isso vai ficar assim, né? A ao quadrado igual metade vai dar 1/4 de A ao quadrado vezes 2 mais 90 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Aqui, então, a gente vai ter A ao quadrado é igual, esse 2 corta com esse 4, né? Aqui vai ficar A ao quadrado sobre 2, mais 90 ao quadrado vezes 2. Multiplicando agora pelo 2, né? Vai ficar 2A ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 90 ao quadrado vezes 4, porque esse 2 multiplica para cá e para cá. A gente vai ter, então, 2A ao quadrado menos A ao quadrado é igual a 90 ao quadrado vezes 4. A gente vai ter A ao quadrado é igual a 90 ao quadrado vezes 4. Tira a raiz de todo mundo aqui. A gente vai ter A é igual a raiz de 90 ao quadrado é 90. Raiz de 4 é 2.
Então, o nosso A, ele vale 180. 180 o quê? Se é uma aresta e a medida está em metros, aqui também vai estar em metros, 180 metros. 180 metros a gente encontra na letra E. A medida do perímetro, tá, do triângulo, cujos vértices são os pontos 1 e 1, 1 e 3 e 2 e 3 é. Então, ele quer o perímetro de um triângulo e deu apenas os vértices, tá? Então, como calcular isso? Vamos trabalhar de duas maneiras. A primeira é fazer um esboço desses pontos e montar ali o triângulo. Só que numa prova nem sempre é possível a gente fazer o esboço do triângulo. Nesse caso aqui, os pontos 1 e 1, né, de coordenadas 1 e 1, 1 e 3 e 2 e 3, são pontos bem simples de serem marcados. Ficaria mais ou menos assim, ó. Vamos desenhar aqui o plano cartesiano e vamos pegar aqui, então, 3 pontinhos. O 1 e 1, tá aqui o 1 e 1, vai ser marcado aqui, tá? O 1 e o 3, 1 e 3, vai ser marcado aqui em cima. E o 2 e o 3, 2 e o 3, ele vai ser marcado aqui. Bom, esses 3 pontinhos, eles formam um triângulo. Vamos visualizar qual é esse triângulo. Então, ele vai sair daqui, vai vir para cá e vai descer aqui. Observe que esse triângulo, né, do jeito que está ali, ele vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Ó. Então, ele é um triângulo retângulo. E essa distância aqui, ó, que eu estou apontando aqui, é 2 menos 1. Essa distância aqui, para calcular ela, é fácil. A gente faz 2 menos 1 encontra 1. Essa distância aqui, que é o outro cateto, também é fácil, né? É só pegar o 3 e tirar 1. Então, 3 menos 1 é igual a 2, tá? Então, a gente tem um triângulo retângulo de cateto 1 e 2. Como ele quer o perímetro, a gente precisa achar a hipotenusa, né? Então, o perímetro desse triângulo, 2P, o símbolo de perímetro, é lado de medida 1, cateto de medida 2 e A, que é a hipotenusa. Então, o perímetro que a gente procura é igual a 3 mais A. Então, vamos descobrir qual o tamanho dessa hipotenusa, né? Então, vamos lá. Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 1 mais 4, vai dar 5. E a raiz de 5 é o valor do A. Então, o nosso perímetro, que é o que ele quer, é 3 mais raiz de 5. E 3 mais raiz de 5 a gente encontra na letra D. A maneira que eu usei aqui para matar essa questão foi fazendo um esboço aí dos pontos e do triângulo. Só que nem sempre é possível. Então, vamos perceber essa questão de uma outra maneira. Vamos imaginar que a gente tenha um triângulo qualquer, e nesse triângulo qualquer a gente tem lá os vértices, tá? Vou marcar aqui 1 e 1, aqui o vértice 1 e 3, e aqui o vértice, né, no caso 2 e 3. Ora, como a gente quer o perímetro, a gente quer achar o tamanho desse lado, mais o tamanho desse lado, mais o tamanho desse lado. A soma desses 3 lados, né, vai dar o perímetro para a gente. A mais B mais C. Ora, para descobrir a distância entre 2 pontos, é só a gente pegar o lado que a gente quer, elevar ao quadrado, né? E diminuir os valores de x e elevar ao quadrado, e os valores de y também subtrair e elevar ao quadrado. Em qualquer ordem. Então, a gente pode pegar aqui, ó, 2 menos 1, subtrair as abscissas, elevar ao quadrado, somar, subtraindo as ordenadas, 3 menos 1, elevando ao quadrado. Então, aqui, a ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. No caso aqui, o a ao quadrado é igual a 5, e a gente tem que o a vale raiz de 5. Bom, agora vamos descobrir os outros dois, né? Vamos descobrir agora o b. Da mesma maneira, o b ao quadrado, sempre o lado que a gente quer calcular, a gente eleva ao quadrado, tá? Depois a gente iguala fazendo a diferença ali dos x, das abscissas, e elevando ao quadrado, e depois fazendo a diferença das ordenadas e elevando ao quadrado. Então, vamos lá, 1 menos 1 aqui, ó, ao quadrado, mais 1 menos 3, ou 3 menos 1, tá? Não tem problema nenhum subtrair voltando, tá? 3 menos 1, então vai dar 2. Aqui a gente vai ter b ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. E a gente percebe aqui que o b vale 2. Como a gente quer só o valor positivo, não precisa fazer o mais ou menos, tá? Agora vamos encontrar o c. O c ao quadrado, da mesma maneira, que é esse c aqui, ó, é 2 menos 1 ao quadrado, né? A gente pode fazer de cabeça, mais
3 menos 3 ao quadrado. 3 menos 3 ao quadrado. O c ao quadrado é igual a 2 menos 1 vai dar 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Tá? E aí a gente vai ter c ao quadrado é igual a 1. E aí o c vale 1. Então, descoberto todos os lados, voltamos aqui na nossa expressãozinha. 2p, que é o perímetro, tá? É igual a A, que vale raiz de 5, mais B, que vale 2, mais C, que vale 1. Então, 2p, que é o perímetro, é 3 mais raiz de 5. Então, da mesma maneira, o mesmo resultado, tá? E a gente encontra isso na letra D. As equações x mais 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 64. E x menos 4 ao quadrado mais y mais 8 ao quadrado é igual a 25. Representam duas circunferências cuja posição relativa no plano permite afirmar que são tangentes exteriores, interiores, exteriores, tangentes interiores ou secantes. Bom, para resolver essa questão, no mínimo, a gente tem que saber quais são as posições relativas de duas circunferências no plano. Para isso, eu montei aqui um esqueminha para que a gente possa relembrar, tá? Então, aqui a gente tem duas circunferências no plano separadas, tá? Que se eu tenho o centro 1 aqui e o centro 2, e aqui a gente tem o raio, né? Vou pegar o raio aqui, ó. E pegar o raio dessa daqui, ó. A gente percebe aqui que se a gente pegar C1 até A2, que é a distância entre os centros, essa distância ela vai ser maior que a soma dos raios. Quando isso acontece, a gente diz que as circunferências são exteriores. Então, nesse caso aqui, elas são exteriores. Tá? Então, observe que a gente tem que trabalhar com os dois centros e com os dois raios. Então, exteriores seria, nesse caso aqui, ó, AC. Mas a gente tem que ver, através desses dados, como é que elas estão se comportando, essas duas circunferências aqui. Aqui, elas têm um ponto em comum. Então, elas são tangentes exteriores, que no caso aqui, ó, seria a letra A. Para ser tangentes, a gente imagina o centro 1, o centro 2, e a gente percebe que a distância entre os centros é a soma dos raios, ó. Então, se eu pegar a distância do centro 1 até o centro 2, eu vou ter que somar os raios para descobrir essas distâncias. E essas circunferências, então, são tangentes exteriores. Nesse caso aqui, quando a gente tem dois pontos em comum, a gente tem circunferências secantes, tá? Nesse caso aqui, elas são secantes. E para serem secantes, a gente precisa imaginar que o centro 1 e o centro 2, eles vão estar entre, tá? Essa daqui é mais chatinha, então vai ficar assim, ó. O centro 1 até o centro 2, ou seja, a distância entre os centros, tem que ser menor que a soma dos raios e tem que ser maior que a diferença dos raios, tá? Então, vocês observem que até agora a gente está trabalhando sempre com centro-centro, distância entre os centros, raio e raio, tá? Então, a gente tem que descobrir esses 4 elementos e ainda fazer operações com eles. Aqui a gente percebe que elas são tangentes interiores, tá? Secantes, então, seria a AE, tangentes interiores seria AD. Para serem tangentes interiores, a gente vai imaginar aqui, ó, o centro 1, tá? O centro 2 e o raio, né? Então, a distância de 1 até 2 é igual à diferença entre os raios, tá? Então, quando isso acontecer, elas são tangentes interiores. Observem que aqui elas são interiores, tá? Ou seja, sem ponto de interseção. Seria a letra B, nesse caso aqui, ó, interiores. A gente precisa imaginar os dois centros, tá? Centro 1 e centro 2. Vamos imaginar aqui centro 1 e centro 2. A distância entre os centros menor que a diferença dos raios, tá? Quando isso acontece, da distância entre os centros ser menor que a diferença dos raios, a gente tem duas circunferências interiores. Agora, nesse último caso aqui, quando os centros eles coincidem, quer dizer, o centro 1 ele é igual ao centro 2, nós dizemos que as circunferências elas são concêntricas, tá? Concêntricas, que não tem ali no caso. Bom, para fazer esse cálculo, né, ou chegar na resposta, nós vamos ter que calcular o centro da primeira circunferência. Vamos chamar essa aqui de 1 e vamos chamar essa aqui de 2, tá? Então, vamos lá. O centro da 1, vamos pegar aqui a 1. O centro dela, para a gente descobrir o centro,
é só pegar aqui e trocar o sinal, né? X mais 1, trocar o sinal do 1, vai ficar menos 1. E y menos 4, trocar o sinal do menos 4, vai ficar 4. Esse é o centro da número 1. Agora, o raio da número 1 é a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64 é 8. Então, aqui a gente descobriu o centro 1. Vamos chamar assim, tá? Agora, vamos na 2. Na 2, também vamos descobrir o centro dela. Da mesma maneira, é só trocar o sinalzinho lá. Então, x menos 4 vai ficar mais 4. E y mais 8 vai ficar menos 8. Esse é o centro 2. E o raio 2 é a raiz quadrada do número que vocês estão vendo lá. O número que está lá é 25 e a raiz quadrada de 25 é 5. Agora, vamos calcular a distância entre essas duas ideias aqui, ó. A distância entre esses dois pontos. Então, vamos fazer assim. A distância entre os centros ao quadrado é igual. Como a gente está calculando a distância entre dois pontos, nós vamos diminuir as abscissas e elevar ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 menos 4 ao quadrado, subtraindo, tá? Menos 1 menos 4 ao quadrado, mais, subtraindo, 4 menos 8. Então, vai ficar 4 mais 8 ao quadrado. Então, a distância entre os centros ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 8 mais 4, 12 ao quadrado. Observa, então, que a distância entre os centros ao quadrado é igual a 25 mais 144. Isso vai dar 169. Então, a distância entre os centros ao quadrado é igual a 169. Ora, tirando a raiz dos dois lados, a distância entre os centros é igual a 13. Vamos, então, guardar esse resultado aqui. E os raios, nós temos 8 e temos 5. Agora, vamos lá, pessoal. A distância é 13, então vamos colocar 13 aqui. 13. E a soma dos raios é 8 mais 5, 13. 13 é maior do que 13? Não. Então, elas não são exteriores. Isso é falso. Agora, a distância entre os centros é 13. A soma dos raios também é 13. 13 é igual a 13? Sim. 13 é igual a 13, então isso aqui é uma verdade. E elas são, então, tangentes exteriores e está na letra A. Um quadrado e um retângulo têm a mesma área. Os lados do retângulo são expressos por números naturais consecutivos. Então, lados do retângulo, tá? Enquanto que o quadrado, ele tem 2 raios de 5 centímetros de lado. E eles têm a mesma área, tá? Então, o perímetro em centímetros do retângulo é quanto? Então, vamos fazer um esboço aqui de um quadrado e de um retângulo. O quadrado, ele tem 2 raios de 5 centímetros de lado. Então, vamos colocar aqui 2 raios de 5. E o retângulo, ele tem lados expressos por números naturais consecutivos. Então, vamos chamar esse aqui de x, esse segmento menor, e o outro é o consecutivo de x, é o que vem após x. Então, a gente tem que somar uma unidade, x mais 1. Ele disse também que as áreas são iguais. Ora, então, a área do quadrado, ela é fácil, né? Para calcular. É só pegar lado vezes lado, vai ficar 2 raios de 5 vezes 2 raios de 5, ou 2 raios de 5 ao quadrado. A área do quadrado, ela é igual a 4 vezes 5, tá? Podemos deixar assim. Apesar do número resultante aqui ser 20, que é fácil, mas vamos deixar assim. E é bom que vocês percebam isso, tá? Não executem produtos por enquanto. No final, se for necessário, a gente faz os produtos. A área do retângulo, a gente encontra fazendo o produto do lado vezes o lado. Então, ficaria o x, que multiplica o x mais 1. Observe que x e x mais 1 são números consecutivos, tá? E são números naturais. Então, pessoal, se é um número natural, observe que x, ele é 1, 2, 3, 4, tá? É um número natural. Mas a área do quadrado é igual à área do retângulo, né? A área do quadrado é igual à área do retângulo. Ora, a área do quadrado é 4 vezes 5. E a área do retângulo é x, que multiplica x mais 1. Se aqui a gente tem o produto de 2 números consecutivos, e 4 vezes 5 também é o produto de 2 números consecutivos, então é fácil de perceber que 4 só pode ser o x, e 5 só pode ser o x mais 1.
Ora, se x e x mais 1 são consecutivos, e 4 e 5 são consecutivos, nessa brincadeira aqui, o x é o 4. Mas o que ele quer? Ele quer o perímetro do retângulo. O perímetro do retângulo é a soma dos lados do retângulo. Observe que é x, x mais 1, aqui é x, e aqui também é x mais 1. Então, vamos procurar o perímetro do retângulo, tá? O perímetro dele é x mais x, 2x, mais x mais x, 2x, mais 1 mais 1 dá 2. Então, o perímetro do retângulo ele é 4x mais 2. X vale 4, então o perímetro do retângulo é 4 vezes 4 mais 2. O perímetro do retângulo é igual a 16 mais 2, né, porque vai dar 16 aqui, 18. Como a unidade aqui está em centímetros, 18 centímetros. E 18 centímetros a gente encontra na letra A. As diagonais de um losango, tá? Diagonais de um losango, medem 48 e 33. Se a medida da diagonal maior diminuir 4 unidades, então, para que a área permaneça a mesma, deve-se aumentar a medida da diagonal menor de quanto, tá? Então, vamos lá, dois losangos, vamos desenhar dois losangos, tá? Para a gente ter ideia do que está acontecendo aqui. Então, aqui estão os dois losangos. Esse primeiro, a gente vai colocar 48 centímetros para a diagonal maior. E vamos colocar 33 centímetros para a diagonal menor, tá? A gente sabe que no losango, aqui forma ângulo de 90 graus. E para descobrir a área de um losango, basta multiplicar as duas diagonais, diagonal maior vezes a menor, e dividir por 2. Então, a área desse primeiro losango é igual a 48 vezes 33 dividido por 2, tá? Não precisa fazer cálculo nenhum agora, deixa quietinho aqui, tá? Vamos chamar de 1. Aqui a gente tem o losango 2. O losango 2, ele diz assim, a gente vai diminuir a diagonal maior de 4 unidades. Então, 48 menos 4 vai ficar 44. E a diagonal menor, ela vai aumentar de 33 mais um valor que a gente não conhece. Mas a área desse losango, ela vai permanecer igual à área do anterior, ou seja, a área 1 vai ser igual à área do 2. Mas a área do 2 a gente calcula do mesmo jeito. A gente pega a diagonal dele, multiplica pela outra diagonal, 33 mais x, e divide por 2. Agora, veja bem, as duas áreas são iguais. Então, a gente tem 48 vezes 33. Tá vendo, pessoal? A vantagem de não multiplicar é porque a gente vai cortar antes de executar cálculo. E aqui a gente tem 44 vezes 33 mais x dividido por 2. Olha bem, de cara, o 2 já corta com 2. Então, se a gente tivesse dividido antes, a gente já estava perdendo tempo agora, né? E agora a gente observa que 44 dá para dividir por 11, dá 4. E 33 também dá para dividir por 11, dá 3. Então, a gente já tem aqui, ó, 48 vezes 3 é igual a 4 vezes 33 mais x. A gente observa ainda que dá para dividir esse 4 por 4 e dá para dividir esse 48 por 4. Dá 12. Então, a gente tem aqui 12 vezes 3 é igual a 33 mais x. Observe agora que tem que multiplicar. 12 vezes 3, 36, é igual a 33 mais x. Tirando o 33 dos dois lados, a gente vai chegar em 3 aqui, é igual a x. Então, o x é o que tem que aumentar a diagonal menor para que a área do segundo losango fique idêntica à área do primeiro losango. Então, 3 está na letra C. Se o resto da divisão do polinômio p de x pelo polinômio q de x é igual a 44, então n é igual a quanto? Então, a gente vai ter que trabalhar aqui com o teorema do resto. Veja bem, vamos só relembrar. Se a gente tem um polinômio qualquer, p de x, e quer dividir esse polinômio por um polinômio do primeiro grau, ax mais b, então observe que esse polinômio aqui é um divisor do primeiro grau, e a gente procura o resto desse polinômio, vamos chamar de Rx, o resultado aqui, R de x, que é o resto, é igual a P, quando a gente troca o x por menos B sobre A.
E de onde que sai esse menos b sobre a? Ora, é só pegar o divisor ax mais b, igualar ele a zero e isolar o x. Então, vai ficar ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Então, no lugar do x, a gente coloca menos b sobre a. Bom, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente tem p de x, que é o polinômio dividendo, né? 2x elevado a n mais 5x menos 30. Aí a gente tem o polinômio divisor, que é o polinômio q de x, e ele é do primeiro grau, x menos 2. E aí ele fala que o resto dessa divisão é 44. Então, ele diz que o resto dessa divisão é 44. Ora, mas eu comentei aqui que o resto de uma divisão é igual ao polinômio p quando a gente troca o x pela raiz de q de x. Então, quem a gente vai colocar aqui é menos b sobre a. E como é que a gente vai obter esse menos b sobre a? A gente vai pegar o x menos 2 do divisor e igualar a zero. E a gente vai descobrir x igual a 2. Então, é só colocar esse 2 no lugar de menos b sobre a. Então, a gente vai procurar o valor numérico no polinômio p quando x vale 2. Isso vai ser igual, lá em p, a gente vai colocar 2 vezes 2 elevado a n, mais 5 vezes 2, menos 30. E esse p de 2, a gente sabe que ele é o resto. É o resto que é 44, tá? No caso, esse x aqui vale 2. Então, p de 2 vale 44, isso é igual a 2, aqui é a mesma base, então a gente vai somar 1 mais n, mais 10, menos 30. Então, a gente vai ter 44 é igual a 2 elevado a 1 mais n, menos 20. Passa esse 20 para o outro lado, ele vai somar com 44, então a gente vai ter 64. 64 é igual a 2n mais 1. Observe que 64 é uma potência de 2. Vai ficar 2 elevado a sexta é igual a 2 elevado a n mais 1. Aqui a gente tem uma exponencial, então a gente tem bases iguais, expoentes iguais. N mais 1 é igual a 6. E a gente tem aqui n é igual, tira 1 dos dois lados, então a gente vai ter 5. N é igual a 5. Ele pede o valor de n, né? Quer saber quem é n? Como n é igual a 5, então n está na letra E. A proporção entre o número de medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas por um atleta é de 1, 2 e 4, nesta ordem. Se ele disputar 77 competições e ganhar medalhas em todas essas competições, quantas medalhas de bronze ele vai ganhar? Vamos lembrar o que são grandezas diretas e inversas. O problema, ele vai te dar duas sequências. Vamos chamar de sequência 1, que normalmente tem vários valores, e te dá uma sequência 2, que tem a mesma quantidade de valores da sequência 1. Se a sequência 1 ela for diretamente proporcional à sequência 2, o que a gente tem que fazer é pegar o x e dividir pelo a, igualar isso ao y pelo b e igualar isso ao z pelo c. Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, nós vamos realizar divisões na ordem em que aqueles valores aparecem. Nós podemos trabalhar da série 2 para a série 1, não tem problema nenhum, tá? A divisão poderia ficar toda invertida. A para x, B para y e C para z. Esse valor que vai dar aqui vai ser um valor K, que a gente chama de constante, tá? De proporcionalidade. Agora, se a série 1 ela for inversamente proporcional à série 2, a gente então vai multiplicar os valores na ordem. A vezes x é igual a B vezes y, que é igual a C vezes Z. E aí a gente vai obter um valor aqui, L, que é então a nossa constante de proporcionalidade. Bom, o nosso problema, ele fala de duas séries. A série ouro, prata e bronze. Então a gente tem aqui ouro, prata e bronze, que eu vou chamar de OPB. E essa série, ela é proporcional, ou seja, diretamente proporcional à série 1, 2 e 4. Como são séries diretamente proporcionais, então a gente vai trabalhar com a divisão. Ouro está para 1, assim como prata está para 2, assim como bronze está para 4.
Depois ele diz que ele vai disputar 77 competições e ganhar medalhas em todas elas. Logo, ele vai ganhar medalha de ouro, prata e bronze, num total de 77 medalhas, tá? Aí ele quer saber quantas são de bronze. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui é uma igualdade entre frações. A gente pode trabalhar aqui com a soma dos numeradores sobre a soma dos denominadores. Então, nós podemos fazer assim, ó. O mais P mais B sobre 1 mais 2 mais 4. Observe que essa soma O mais P mais B, a gente tem aqui 77. Então, a gente pode dizer que ouro está para 1, assim como prata está para 2, assim como bronze está para 4, assim como a soma O mais P mais B, que é 77, está para a soma 4 mais 2, 6 mais 1, 7. Ou seja, ouro está para 1, assim como prata está para 2, assim como bronze está para 4, e isso é igual a 11. Como ele quer saber quantas medalhas de bronze ele ganhou, a gente vai pegar a fração bronze está para 4, isso é igual a 11, passar o 4 multiplicando, bronze é igual a 4 vezes 11, vai dar 44. Então, ele ganhou 44 medalhas de bronze, e 44 a gente encontra na letra D. A média aritmética das notas de matemática de uma turma de 25 alunos em um dos 12 colégios militares existentes no Brasil diminuiu em 0,1 se alterarmos uma das notas para 6,8. A referida nota sem ser alterada é... Então, o que aconteceu? Pegou ali 25 alunos, achou a média aritmética das notas dessa turma, e aí pegou uma nota e mudou essa nota para 6,8. E a média, logicamente, ela foi alterada ali, de 0,1. Ela abaixou ali 0,1. Então, ele quer saber qual era a nota original. Então, vamos lá. Ficaria assim. Eu tenho 25 pessoas, então x1, x2, mais x25, que quando a gente divide por 25, a gente vai achar a média da turma. Ou seja, 25 notas dividido por 25 dá a média da turma. Se a gente passar esse 25 multiplicando a média, a gente vai ter a soma. Olha só, x1 mais x2 mais x25 é igual a 25 vezes a média. Isso daqui vai dar a soma dos 25 valores. Agora, vamos imaginar que uma das notas ela vai ser alterada. Por exemplo, essa nota x1, a gente vai tirar essa nota e vai colocar 6,8 nessa nota. No final, a média vai perder 0,1. Então, vamos refazer esse cálculo assim. 6,8 mais x2 mais x3 mais x25 dividido por 25 vai dar a média anterior menos 0,1. Foi essa alteração que ocorreu na média anterior. Se a gente passar o 25 multiplicando, vai ficar assim, 6,8 mais x2 mais x3 mais x25 é igual a 25 vezes a média menos 25 vezes 0,1, que vai dar 2,5. Observem agora que esse 25 aqui, ó, vezes a média, a gente já tinha esse resultado aqui em cima, ó, 25 vezes a média, que é justamente a soma dos 25 valores. Então, vamos substituir esse cara lá embaixo. Vai ficar assim, 6,8 mais x2 mais x3 mais até a nota x25 é igual, aqui vai ficar x1 mais x2 mais o x25 menos 2,5. Observem que esse x2 é oposto a esse x2. Essa nota x3 é oposta a essa nota x3. A nota 25 é oposta à nota 25 e tudo que está entre, né, x2 e 25 vai ser cortado. Vai sobrar aqui, pessoal, o 6,8 do lado esquerdo, observem bem isso, tá? E do lado direito vai sobrar o x1, que é a nota alterada, menos o 2,5. Se a gente passar o 2,5 para o lado esquerdo, vai ficar assim, 6,8 mais 2,5 é igual a x1. Então, aqui a gente vai ter 8 mais 1,3, 9,3
é igual à nota inicial x1. Então, no início, a gente tinha, no lugar desse x1, 9,3. Depois baixou para 6,8 e aí a média sofreu essa diminuição de 0,1. Então, a nota original era 9,3. 9,3 a gente encontra na letra B. Uma loja de eletrodoméstico paga pela aquisição de certo produto o correspondente ao preço X de fabricação, mais 5% de imposto e 3% de frete, ambos os percentuais calculados sobre o preço X. Então, a loja ela paga X, né, pelo preço de um produto. Então, vamos colocar aqui preço X mais 5% de X mais 3% de X. Então, no final das contas, o preço de fabricação mais esses impostos, ele é igual a X mais 5% é 5 por 100. A gente pode escrever assim, ó, 5 por 100 vezes X mais 3 por 100 vezes X. Isso aqui vai dar X mais 0,05x mais 0,03x. No final, esse preço ele sai por 1 mais 0,05 mais 0,03, que vai dar 1,08 de x. Esse é o preço de fabricação. Continuando aqui, ele vende esse produto ao consumidor por R$ 54,00, lucrando 25%, né? Então, a venda dele é assim, né? Ele vai pegar esse valor 1,08 de x, que é o preço da fabricação, mais os impostos e mais o frete, e vai aumentar aqui 25% desse valor, 1,08 de x. E essa soma aqui vai ser igual a 54. Então, ele tem 1,08 de x mais 25% vezes 1,08 de x é igual a 54. Bom, para a gente não perder muito tempo dividindo 25 por 100 e multiplicando por 1,08, vamos tirar o MMC, que é 100, e vamos multiplicar 100 do lado de cá e vamos multiplicar 100 do lado de lá. Então, vai ficar 108x mais 25 vezes 1,08x é igual a 54 vezes 100. Vamos deixar assim, 54 vezes 100. Aqui a gente tem 108x mais 25 vezes 1 vai dar 25. 25 vezes 0,08 vai dar 2. 25 mais 2, isso aqui vai dar 27x, é igual a 54 vezes 100. Não precisa multiplicar isso aqui, tá? 108 mais 27 vai dar 135x. Isso é igual a 54 vezes 100. A gente pode dividir 54 por 9 e dá para dividir 135 também por 9. Então, 13 por 9 dá 1, sobra 4, 45 por 9 dá 5, 15x é igual. 54 por 9 vai dar 6 vezes 100. Agora, vamos dividir por 5. Dividindo aqui por 5 vai dar 3, dividindo aqui por 5 vai dar 20. Dividindo aqui por 3 vai dar 1 e dividindo aqui por 3 vai dar 2. Então, x, que é o valor do produto, é 2 vezes 20 vai dar 40. 40, então, reais. Como ele quer saber o valor de x, x40 está na letra C.